Vamos falar daquele projeto de lei que equipara as facções ao terrorismo? Lembra que o presidente Lula, inclusive, falou que ele vai ser votado já hoje na Comissão de Constituição e Justiça? Desde que aconteceu a mega operação lá no Rio de Janeiro, logo na sequência o presidente Lula falou sobre esse projeto aí. Então a gente tem os detalhes agora com a Vitória Bel, que vai chegar direto de Brasília, capital federal. Oi, Vitória, boa tarde. Como é que está o andamento dessa situação por aí? Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, a Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara dos Deputados chegou a pautar o projeto de lei antiterrorismo, né, que é um projeto elaborado pela oposição, vendido pela oposição como solução para a segurança pública, que torna, por exemplo, organizações criminosas como terroristas. E esse projeto de lei está na CCJ e foi pautado pelo presidente da comissão, Paulo Aze, do União Brasil, que é um deputado de centro, mas tem uma certa ligação com os deputados de oposição. O que acontece é que, apesar desse projeto estar na pauta, não necessariamente ele seria votado hoje. Poderia começar a análise hoje e isso se estender nos próximos dias, ainda mais que o governo vem trabalhando contra esse projeto antiterrorismo para que o projeto do governo antifacção seja aquele que avance aqui na Câmara dos Deputados. Fato é que a Comissão de Constituição e Justiça acabou não tendo sessão aberta nessa terça-feira, porque o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, resolveu antecipar todos os projetos que estariam em votação, portanto abriu a chamada ordem do dia, e quando ele abre essa ordem do dia no plenário principal aqui da Câmara dos Deputados, não é possível que nenhuma comissão funcione aqui na casa. Inclusive a gente chegou a questionar alguns líderes se isso realmente tinha a ver com alguma manobra, um pedido do governo para que a Comissão de Constituição e Justiça não começasse a avaliar o PL antiterrorismo, mas eles disseram que não, que o Hugo quer antecipar os trabalhos porque amanhã ele deve viajar para a Argentina num evento com juristas e também empresários. O que a gente destaca é que quem está aqui também na Câmara dos Deputados é o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Vocês falavam dele um pouco mais cedo, que ele está aqui em Brasília, e ele circula aqui na Câmara agora. Daqui a pouquinho, às 3h da tarde, ele vai se reunir com o relator da PEC da Segurança, aquela proposta de emenda à Constituição que cria um sistema único de segurança pública. Além de se reunir com o Mendonça Filho, que é o relator dessa PEC, ele também vai se reunir com o Paulo Aze, que é o presidente da CCJ, onde está o projeto de lei antiterrorismo. Então, o Castro vai aí discutir com essas pessoas que são peças essenciais no avanço desses projetos sobre segurança para ver se, de fato, essas propostas podem avançar. Lembrando que o projeto de facção enviado pelo governo, ele também aumenta penas para quem participa de organizações criminosas, mas não as torna como terroristas. O governo teme que essa nomenclatura possa abrir brecha, por exemplo, para intervenções internacionais no país. Portanto, o governo vai defender o PL antifacção. Mas com essa viagem de Hugo Mota e a COP na semana que vem, muitos deputados vão ali para a abertura da COP no dia 10 de novembro. Muito provavelmente a Câmara vai ficar um pouco mais parada nos próximos dias. Márcia. Vitória, eu quero só tirar uma dúvida com você. Então, eu fiz uma confusão aí na hora de te chamar para a gente fazer esse bastidor. O projeto do governo é o projeto antifacção. O projeto da oposição é outro, que é o PL antiterrorismo. Quais são as diferenças? E, na verdade, os dois querem quase a mesma coisa? Só explica para a nossa audiência melhor, então. É isso mesmo, os dois projetos, eles trabalham com aumento de penas para quem participa de organizações criminosas. O projeto do governo avança um pouco mais porque ele cria o termo facção criminosa, que não existia antes no Código Penal, e aumenta a pena para quem participar dessas organizações criminosas tidas como facção criminosa, que daí são aquelas organizações que controlam território, têm um objetivo econômico, que é como se caracterizam as facções que trabalham com o tráfico de drogas. Essas facções passarão a ter aí, quem participa dessas facções passará a ter, por exemplo, uma pena de até 15 anos de prisão. Quem cometeu homicídio a mando dessa facção poderá ter uma pena de até 30 anos de prisão. O PL antiterrorismo, ele encaixa essas organizações criminosas que fazem controle territorial e também econômico
como terroristas. Só que isso também pode, de certa forma, de acordo com deputados de esquerda, por exemplo, colocar em perigo movimentos sociais que utilizam também de dominação de território para suas pautas. Por exemplo, o movimento do Sem Terra, que é um movimento apoiado pelo presidente Lula e pelo governo. Esse projeto, portanto, também prevê o aumento das penas, mas enquadrando os líderes das organizações criminosas como terroristas. Márcia. Agora ficou bem entendido para todo mundo. Obrigada, viu, Vitória Bel, pelas suas informações. Então, hoje, a votação não deve acontecer. Pode até começar a ser analisado, mas ainda não tem um prazo. E a gente vai continuar acompanhando com os nossos repórteres direto de Brasília. Vamos chamar os nossos comentaristas, então, o Diego Tavares e a Priscila Silveira, para debater esse tema. Como a gente viu, os dois têm um mesmo objetivo, mas vamos dizer assim, Diego, que o da oposição, o PL, ele é um pouco mais radical do que o projeto apresentado pelo governo? Eu não diria radical, eu diria um pouco mais pé no chão e, sobretudo, coerente. Vai muito ao encontro daquilo que é o discurso histórico da direita brasileira. Esse projeto do governo federal, o projeto de lei antifacções, ele aumenta apenas de alguns crimes. É sempre bom a gente lembrar que há algum tempo houve um projeto por parte da oposição que aumentava também as penas dos crimes de furto e roubo. E toda a base governista foi contrária a esse projeto, votou contra. Eu não sei o que mudou, qual foi a chave que virou na base governista para agora tentar um projeto que aumenta a pena de outros crimes, vai saber, né? Agora, já do lado do PL, nós temos um projeto que, de fato, vai ao encontro daquilo que sempre foi pregado pela direita brasileira, de que, de fato, as facções criminosas brasileiras, elas têm todos os traços das organizações terroristas. Como eu disse aqui no meu primeiro comentário, elas tomam territórios, elas impõem os seus próprios símbolos, a sua própria bandeira, o seu próprio hino e a sua própria legislação. Nós tivemos há algum tempo até ministro de governo respeitando a lei do crime e andando de moto sem capacete em favela no Rio de Janeiro. Então, isso dá para essas facções criminosas, de fato, um contorno de facções terroristas. Agora, é sempre bom a gente lembrar, né? Tudo é o grande show olhando as eleições de 2026. É triste que no Brasil, para que a população tenha alguma vantagem, seja necessário que políticos tenham a sua vantagem eleitoral primeiro. E por falar em políticos, eu quero falar com a Priscila agora sobre o outro recorte que a Vitória Bel trouxe pra gente. Cláudio Castro está em Brasília, já fazendo negociações e vai ter reuniões agora com representantes ali, lideranças que estão à frente da PEC da segurança pública. Isso já diz bastante coisa. Uma figura que até então nem era conhecida no Brasil, começa a performar melhor politicamente, vira uma liderança na direita, que antes só existia Tarcísio de Freitas. Agora ele começa, inclusive, a pontuar numa possível candidatura à presidência ano que vem. Como é que você vê essa movimentação, Priscila Silveira? Márcia, a gente traz de volta com esse cenário, né, que aconteceu no Rio de Janeiro, a gente traz à baila uma nova figura, um novo protagonismo do governador Cláudio Castro, que estava ali, nos moldes de votação com relação a não estar elegível, voltando e dando a ele um protagonismo. Então, você percebe que a segurança pública hoje é uma pauta muito cara, a população não aguenta mais viver em sede de violência, e a gente já percebe que ele vem fazendo tratativas para a união da ala da direita, sim, e é uma pauta que tem, inclusive, unido. A gente observava uma certa desunião, né, da direita para poder ver ali quem seria eventualmente o candidato, e com o que aconteceu no Rio de Janeiro, eles se reuniram e houve ali, de certa forma, uma união, né, da direita já visando a candidatura. E aqui, só para complementar rapidamente com relação à pauta do terrorismo, Márcia, só para explicar para a nossa audiência, a dificuldade que se tem na nossa legislação é que nós somos signatários da Convenção de Palermo, só para deixar bem claro aqui por que a gente tem dificuldade em definir o que é terrorismo. Terrorismo, né, são atos ligados a cunhos discriminatórios, então não é simplesmente envolver violência. A violência, sim, em atos terroristas, ela precisa estar definida em lei para que nós possamos, então, dizer que as organizações criminosas são, de fato, terroristas. Então, é por isso a necessidade de se colocar legalmente essa figura criminosa, porque senão, realmente, a gente não pode defini-las como atos ali ou organizações que são terroristas. Perfeito, Priscila. Rapidamente, eu queria ouvir o Diego Tavares só sobre Cláudio Castro. Mudou o patamar dele depois dessa operação, Diego?
Castro se tornou um novo player. Está sendo chamado aí de o Bukele brasileiro. E isso, sem dúvida nenhuma, vai gerar uma aura de marketing em torno da sua imagem, considerando até a sua impossibilidade de ir à reeleição no Rio de Janeiro. Isso é para ficar provado para todos que as eleições, de fato, elas movem montanhas e o panorama eleitoral de um dia para o outro, ele se transforma. Cláudio Castro, até ontem, não era cogitado nem para a segunda vaga no Senado, aí nas costas do Flávio Bolsonaro. Hoje, já se tornou player à presidência da República. Vamos esperar, porque muita água ainda passa embaixo da ponte, mas sem dúvida nenhuma ele ganhou muitos pontos com a sua mega operação do BOPE. Obrigada, então, Diego Tavares e Priscila Silveira. Já já a gente volta com vocês.